O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Elas encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Tomadas de medo, elas olhavam para o chão. Mas os 2 homens disseram: por que estáis procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus. Voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11 e a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Mas eles acharam que tudo isso era desvario e não acreditaram. Pedro, no entanto, levantou-se e correu ao túmulo. Olhou para dentro e viu apenas os lençóis. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, irmãs, querido povo de Deus, você que na impossibilidade de estar aqui presente, reza conosco também através desta transmissão. Hoje um dia memorável para todos nós. Esta celebração que a igreja nos diz como uma grande celebração, a mãe de todas as outras, porque nela nós já celebramos a viva esperança na ressurreição de Cristo. Celebração tão rica, marcada por vários momentos. Esse momento bonito que nós começamos com as luzes apagadas, damos fora do nosso templo. Naquela escuridão que pouca coisa a gente enxergava. A liturgia da luz. Perceber como que esta força que vem de Deus vai rompendo com as trevas. À medida que a luz ela vai nascendo, as trevas se vai dissipando. Tudo isso que a liturgia vem nos apresentar muito bem. O hino pascal que nós cantamos no início desta celebração. Ainda sem as luzes acesas da nossa igreja,
as nossas velas que foram acesas na grande vela, o Círio Pascal. Esta luz de Cristo que irradia para as nossas vidas. Então nós vamos percebendo que daquele círio, é Deus mesmo que vai expandindo a sua luz, e esta luz que vai iluminando a face da terra, que vai germinando, que vai rompendo com as realidades de trevas, para dizer, nós falamos a realidade de trevas, é a realidade de morte, a realidade de pecado. Porque aquele que sofreu, que morreu vítima do pecado do mundo, e ele morreu para tirar o pecado do mundo. Então, queridos irmãos e irmãs, a luz como sinal de todos nós, sinal da luz da vida nova de Cristo na vida de toda a igreja, na vida de todos os seus discípulos. Por isso que nós não celebramos sem a luz, sem a vela. Nos recorda a ressurreição, nos recorda sempre este dia memorável de vigília, em que a vida vai nascendo, vai brotando. Mais do que nunca, esta liturgia nos ensina que nós só iremos contribuir para que o mundo tenha mais luz se estivermos unidos a Cristo Jesus. Cristo mesmo nos diz, recordamos isso em cada celebração eucarística. Queridos irmãos e irmãs, eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue nunca andará nas trevas, mas terá sempre a luz da vida. A luz que dá sentido à vida, a luz que faz renovar, a luz que faz germinar a semente. Falar que sem a luz não é possível plantar e colher, não é possível fazer a semente germinar e muito menos crescer. Se nós podemos sonhar com a semente que nasça, que cresça, que dê frutos, é necessário a luz. Se nós queremos uma vida frutuosa, devemos estar ligados a Cristo Jesus, a sua luz, a sua pessoa. Por isso que Jesus disse para cada um dos seus discípulos que estão ligados a Ele: vós sois a luz do mundo. E esta luz que vocês carregam é a minha luz. Então iluminai o mundo. Não deixai esta luz escondida, mas dissipai todas as trevas, a escuridão do pecado que rodeia tantas vidas. Sê vós mesmos a minha presença, a minha luz no mundo. Então nós somos a igreja da luz, a igreja de Cristo. E pensar na luz, amados irmãos e irmãs, no relato da criação, Tudo era o caos, eram as trevas. Deus fez a luz. E ao romper com o caos, com as trevas, foi possível Deus, assim, criar todas as coisas. Por isso nós temos, desde a criação, essa diversidade de vidas entre nós.
A diversidade da criação é ao mesmo tempo um convite a cada um de nós a criarmos correlações ou relações com toda a natureza, com toda a criação de Deus. Saber que Deus não quis existir sozinho, mas Deus quis existir conosco. E no que Deus não quis fazer só o homem, a mulher, o ser humano, mas Deus criou, uma imensidão, uma diversidade de vidas, para que diante de tudo isso o homem pudesse se realizar e ao mesmo tempo participar da obra criadora de Deus. Não criar, mas ser um colaborador de Deus, ser um colaborador da vida. Ide e multiplicai. Deus nos constituiu de uma força, de uma capacidade, de potencialidade. Deus nos criou, com uma potência muito grande, uma força muito grande. E é preciso que à medida, que é preciso a gente tomar consciência de que somos filhos de Deus, que carregamos uma força que de Deus mesmo recebemos, que é preciso colocar aquilo que em nós é potência, transformá-la em ação, em ato, em vida, em instrumentos, amados irmãos e irmãs, a dissipar as trevas. A falta ou a ausência de amor nas relações que construímos neste mundo. Então nós escutamos atentamente, falar assim, a vigília. Na vigília nós fazemos a vigília em oração. Vigiar. Estamos vigilantes e percebendo como que Deus está agindo e como que Deus agiu ao longo da história da salvação. E nesta liturgia nós passamos todas as etapas da história da salvação. Então, se alguém quer conhecer a fé católica, pode guardar esse folheto, pode pegar todas essas leituras, pode estudar todas essas leituras que a gente, uma belíssima catequese para a gente entender a nossa fé. Isso aqui já está, vamos dizer, o centro, compreender esse mistério a partir desta celebração dessa liturgia. O Deus que cria, o pecado que entra no mundo, Deus que não abandona o seu povo, marcados aí pelo pecado, mas Deus que vem ao encontro deste povo para regenerá-lo, para restaurá-lo, para voltá-lo ao estado de graça. E o povo, Deus que vem, este povo que sofre em consequência do pecado, Deus que vem para libertá-lo da escravidão, livro do Êxodo, travessia do Mar Vermelho. Sabemos que Deus está conosco, por isso nós estamos vencendo. E aquele que trabalha com Deus, não há para os inimigos. E nisso recordamos o povo que celebra a Páscoa, que é a Páscoa como passagem da escravidão no Egito para a libertação. Recordamos a ação maravilhosa de Deus, a vida nova. É como que um povo, aquelas águas que recordam a vida nova, um tempo novo, uma passagem. Celebramos a Páscoa para os judeus e assim compreendendo o que significa para nós também a Páscoa como passagem. Celebrávamos ontem a morte de Jesus, paixão e morte de Jesus. Hoje, nesta transição da vigília que marca a vida nova, a ressurreição. Então, queridos irmãos
Irmãs, Deus que quis fazer aliança com Moisés. Moisés é o portador daquele que, chamado a libertar o povo, profeta, como profeta, orientar, reconduzir esse povo para Deus. Isso para dizer que Jesus é aquele que, através da sua entrega, da sua vida, vem inaugurar para nós uma nova e eterna aliança. Esta é a nova e eterna aliança. É o mistério da sua vida, da sua entrega, do corpo e sangue que celebramos em cada Eucaristia, deste Cordeiro imolado que tira o pecado do mundo para nos salvar. E assim, com Cristo, nós vamos saindo da morte e com Ele celebrando também a vida nova, celebrando o novo sorriso, celebrando a nova esperança, celebrando a nova forma de caminhar e de ver as coisas, de ver a nós mesmos, É o sinal da ressurreição, sinal que percebemos que já não caminhamos como antes, mas caminhamos, como nos diz São Paulo, como homens novos, marcados pelo sangue de Cristo, marcados pelo amor de Cristo, iluminados pela sua vida. Esta celebração também, amados irmãos, liturgia da luz, liturgia da palavra e liturgia batismal. Hoje o dia que a comunidade católica é convidada a fazer a sua renovação batismal, das promessas batismais. Exatamente isso, é o dia de renovação, dia de voltar, que é celebrar a nossa volta, a vida nova em Cristo Jesus, de sermos lavados pela água, banhados, lavados, banhados e renascidos para esta vida nova em Cristo. Recorda a nossa missão, recorda a nossa ligação, a nossa participação no mistério salvífico da vida de Jesus, da sua ressurreição. E este relato da ressurreição, muito bem nós acompanhamos no Evangelho. E cada palavra que o Evangelho nos coloca, nos remete de fato ao mistério da ressurreição da vida de Jesus. A passagem também, como que os discípulos foram assimilando, como que os discípulos se comportaram frente à morte, e agora esta passagem. E o Evangelho nos diz, o primeiro dia da semana, bem de madrugada. Às vezes o Evangelho utiliza para nós ao anoitecer, falar do anoitecer, como está a descrever, como uma realidade de trevas que tende às vezes a aumentar. Está a principiar a noite, é como que as coisas ainda são compreensíveis, há uma ausência, as pessoas, os discípulos não conseguem ver ainda sinal de luz, de vida nova, mas ao descrever primeiro dia, quer dizer para nós, está começando algo novo, algo definitivo, que vai marcar profundamente a compreensão, a vida e a fé dos discípulos. Isso não acontece de um piscar de olhos, mas está dizendo, escrevendo, ao amanhecer, aquilo que era extremamente trevas, escuridão, começa a clarear. Os discípulos começam a entender. Os discípulos começam a colocar-se em movimento. Em movimento já é uma ação de Deus. Uma pessoa que se coloca em movimento, ou se permite colocar-se em movimento, já é sinal da ação do Espírito Santo, o Espírito de Deus agindo, o Espírito que guiou Jesus. Agora
guia também os discípulos para compreender, para viver e para proclamar a grande notícia. A grande notícia que o Evangelho muito bem nos fornece. Vocês estão procurando a quem? Estão procurando aquele que está vivo entre os mortos. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Esta é a notícia para nós. Não procurais aquele que está vivo entre os mortos, mas procurai entre os vivos, porque ele está convosco. Que possamos, amados irmãos e irmãs, de fato, nesta liturgia tão bela, renovar o nosso sim, a nossa pertença a Jesus, mas a nossa pertença à igreja como comunidade discípula missionária de nosso Senhor. Que abramos a nossa mente e o nosso coração para deixar que esta luz da vida ela possa irradiar o nosso ser, o nosso coração. Amém. Amém.